Amém. Vamos estar orando pela palavra. Vou pegar minha luva aqui, que senão minha mão vai ficar gelada. Senhor, nós oramos te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e que nós possamos ser edificados para a honra e glória do teu nome. Senhor, ajuda a tua igreja na nossa fraqueza. No nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos. Veja, hoje é uma das passagens mais importantes do livro do Êxodo. Eu creio que é uma das passagens mais espetaculares que nós temos. Porém, a nossa exposição vai começar de uma maneira interessante. Ela começa com uma genealogia. Então, genealogia, o que acontece? Genealogia parece que é aquela coisa que está na Bíblia para você passar por cima sem ler. Se você já fez isso, não fique envergonhado, eu também já fiz. Mas, depois de um tempo, eu aprendi que dentro do meio judaico, genealogias são importantes. Genealogias fazem conexões. Genealogias mostram o mover de Deus. Deus age na terra com seu poder usando homens. A terra foi dada aos homens. E essas genealogias expressam os caminhos que o Senhor seguiu na história. Então toda genealogia é importante. Quando você lidar com uma delas, assim não se preocupe, é meio chato mesmo. Mas preste atenção. Tenta ver os nomes, tenta ver o que você conhece, porque algum motivo tem para aquilo estar na Bíblia. Amém? Então vamos à nossa palavra, Êxodo 6, versículo 14. Diz assim: Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Essas são as famílias de Rubem. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Amrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefeque e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Isafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana, Abiasaf. Estas são as famílias dos coaritas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Esses são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Até aqui. Veja, essa genealogia, ela não é uma genealogia exaustiva. Nós temos que lembrar que são 12 tribos de Israel. E aqui aparecem apenas 3. E o alvo da genealogia é mostrar o sacerdócio levítico, a tribo de Levi. Porque mais à frente, nos próximos 40 anos aqui de peregrinação no deserto, Moisés vai estar escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia. Até esse ponto aqui, não havia Bíblia escrita.
A Bíblia era apenas narrada de uma geração para outra, as histórias de Deus, nem Bíblia era. E veja que interessante, o pai de Moisés e de Arão, Amrão, casou-se com sua tia. Era hábito naquelas regiões o que a gente chama de endogamia, que eram casamentos dentro da família. Só que ainda não havia a lei de Moisés. Quando a lei de Moisés foi escrita, esse casamento já não podia mais. Eu já não podia casar com uma parente ou um parente próximo. Mostrando que aqui é uma época diferente. Agora, essa genealogia tem um fato curioso. Por que só aparecem 3 tribos? Se são 12. Nas outras genealogias, elas são muito mais amplas. Outro detalhe. Por que somente aparecem os 3 filhos mais velhos de Jacó, Israel? Então, os teólogos dividem opiniões. E um antigo teólogo do século XX, William MacDonald, um escritor bíblico muito bom, ele traz uma teoria importante. Ele quer mostrar o seguinte, ele acha que só aparecem esses 3 filhos porque esses 3 filhos deram muita dor de cabeça para Jacó. Aparentemente, parece que Deus está querendo nos mostrar o seguinte, olha, eu escolhi a Levi, não porque ele era bonzinho, não porque ele fez coisas boas. Na verdade, Levi não presta, fez coisa errada. Isso me lembra a história de alguns heróis bíblicos. Quem? Eu, Erasmo, Claudir, Diogo, Vicente, Luan, Bruno, Júlio, Rodrigo. Por quê, irmãos? Na igreja ninguém presta, todo mundo tem pecado. Por mais correta, por mais moral que a pessoa tenha, ela tem pecado. Então aqui Deus mais uma vez está mostrando o quê? Sua misericórdia, sua bondade. Deus está mostrando que não existe pessoa que não possa ser usada por Ele. E olha, irmãos, é muito comum aí na rua você ouvir o seguinte, não, para quem matou não tem perdão, para quem fez tal coisa não tem perdão, para quem fez aquilo não tem perdão. Eu vou te mostrar por que esses 3 filhos que geraram 3 tribos deram tanta dor de cabeça para Moisés. Deixa marcadinho aí na sua Bíblia, Êxodo 6, e vamos voltar no livro do Gênesis, o livro anterior, algumas páginas atrás, Gênesis 49, versículo 1. Gênesis 49, versículo 1. Sabe aquela história que muitas pessoas falam, na igreja todo mundo é ex. É ex-prostituta, é ex-traficante, é ex-drogada, é ex-bêbado, é isso mesmo. A igreja é um lugar de ex, porque os médicos são para os doentes, não são para os sãos. A diferença é que tem alguns que erram menos e tem alguns que erram mais, mas todo mundo erra. Entendeu? Paulo fala em carta aos Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, do 10 ao 15. Essa é a situação da raça humana. Mas vamos lá. Gênesis 49, versículo 1. Qual é a cena? Olhem para mim. Jacó está no seu leito de morte. Jacó desceu para o Egito, passou mais de 10 anos junto com José e sua família, e Jacó está morrendo. Eu tenho que lembrar que Jacó é profeta. Para vocês terem uma ideia, Jacó orou até por Faraó. Então Jacó não é apenas o patriarca, ele também é profeta. E aqui Jacó vai profetizar no seu leito de morte. Então é um texto extremamente importante. Gênesis 49, versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. Rubem,
Tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arremataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deite como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Até aqui. Veja que interessante. A profecia de Jacó começa com os 4 filhos de Lia. E o único filho que é abençoado aqui é Judá, nos dando a profecia de da onde viria o Messias, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. O cetro não se apartará da sua tribo. Agora, os outros 3, Rubem é acusado de ter contaminado o leito do seu pai. E Simeão e Levi são acusados de assassinato covarde. Já pensou? Seu pai está morrendo, seu pai é profeta. Seu pai é Israel. E aí ele chama todo mundo para profetizar. E assim que a profecia começa, está todo mundo na expectativa, já vem 3 bolachadas no meio da cara. Mostrando que a Bíblia e Deus não tem parte com coisa errada. O mais legal da Bíblia é que está cheio de gente que não presta. Se a Bíblia fosse uma mentira, só ia ter princesa, só ia ter milionário, só ia ter aventureiro que matou não sei quanta gente, que conquistou não sei quanta terra. E a Bíblia mostra sua veracidade, nos trazendo pessoas como nós. Pessoas que no dia a dia podem errar, mas que se achegam a Deus, se achegam à misericórdia de Deus e continuam caminhando. Agora, vamos ver rapidamente o que esses 3 filhos fizeram. Vamos abrir no mesmo livro do Gênesis, capítulo 34. Por causa de uma ordem na própria Bíblia, eu vou começar por Simeão e Levi, tá? Essa luva tá uma graça. Mexer em Bíblia com luva de lã é um gênio, pastor. Orem pelo seu pastor. Gênesis 34, versículo 3. Qual é a situação aqui? Jacó voltou da casa do seu sogro. Atravessou o val de Jaboque, que era um pequeno rio. Na travessia ele encontrou com o anjo do Senhor, ele lutou com o próprio Deus. Teve seu nome trocado, de Jacó para Israel. Jacó é enganador. Israel é como príncipe lutaste com Deus. E aí ele encontra com o seu irmão Esaú, faz as pazes com Esaú. Só que aí ele vai para a região de Siquém. Na região de Siquém, uma das filhas de Jacó, chamada Diná, ela sai para passear no campo. E o filho de Amor, que era o principal ali, um dos reis de Siquém, ele viola Diná. Só que a alma dele se apega. E aqui tem um dos casos mais tenebrosos da Bíblia. Vamos lá, capítulo 34, versículo 3. Falando de Siquém. E apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me essa moça por mulher.
Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo. Ouvindo isso, entristeceram-se os homens e iraram-se muito, porquanto Siquém cometeram uma insensatez em Israel, deitando com a filha de Jacó, que não devia fazer assim. Aí o que acontece? É feita uma proposta de casamento, para consertar tudo. E olha o que os filhos de Jacó falam, versículo 13. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e Amor, seu pai. Enganosamente falaram, porquanto havia violado Diná sua irmã, e disseram-lhe, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Então dar-vos-emos nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco e seremos um povo. O que eles falaram? Se circuncidar, nós casamos. Irmãos, a circuncisão no homem adulto é um processo extremamente doloroso. Não havia analgésicos. É uma região extremamente vascularizada, o órgão sexual masculino. Um corte ali é doloroso. Mas o que acontece? Siquém e Amor concordam. Eles erraram, mas eles querem consertar a situação. Só que a Bíblia fala que Levi e Simeão falaram enganosamente. Vamos ver o motivo. Versículo 25. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó os mortos, saquearam a cidade, porquanto violaram sua irmã, as suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo tomaram. E todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos, e saquearam tudo o que havia em casa. O que eles fizeram? Na covardia. Eles entraram na cidade, assassinaram todos os homens. Não apenas isso, levaram mulheres e crianças como escravos, saquearam os bens. Um ato horrível. Mas olha que interessante. Lembra que nós aprendemos que Deus é soberano? E que Ele controla a história, usando também os atos dos homens. Olha que interessante, o que eles fizeram foi muito errado, tanto é que Jacó responsabiliza eles. Eles tiveram a consequência. Perderam a sequência da primogenitura. A consequência veio, mas olha que interessante. A atitude deles evitou que Israel se contaminasse com o povo pagão. Esse é o nosso Deus. E como que eles se tornaram responsáveis? Entenda, existiu um decreto de Deus. As coisas só acontecem porque Deus autoriza, porque Deus decreta. Deus é soberano. Só que diante do homem existe uma escolha real, onde o homem pode fazer aquilo ou não. E quando ele o faz, isso torna ele responsável. E veja que interessante, para o homem fazer besteira, basta uma coisa: Deus retirar a graça de cima dele. Sabe por que eu e você não fazemos muita besteira? Porque a graça de Deus está sobre nós, nos protegendo. Gênesis 6 tem um versículo interessante que diz o seguinte: Deus falando, o meu espírito não contenderá mais com o homem, pois o mesmo é carnal. Daí fala dos desígnios do homem que são corruptos. Então o que acontece? O que nos mantém no caminho é a graça de Deus. Se Deus simplesmente afasta a sua mão, o homem entrega a si mesmo. E nós temos uma natureza pecaminosa.
Esses homens aqui não tinham nem o Espírito Santo, como eu e você temos. Eles eram natureza pecaminosa pura. Sabe? Mais vinagre, E aí eles agiram conforme essa natureza. Mas veja que interessante, Deus usou aquela atitude para não contaminar a semente de Jacó. Porque aquele povo tinha que ser destruído. Aquele povo era um povo pagão. Aquele povo era um povo idólatra. Aquele povo praticava abominações. Todos aqueles povos daquela região iam ser expulsos daquela terra 400 anos depois. Por causa de pecados horríveis, como, por exemplo, sacrifícios humanos. Mas percebe, soberania de Deus, responsabilidade humana. Irmão, você é responsável pelos seus atos. Sempre orem como Davi orou. Senhor, que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Peça a graça de Deus. Nossas escolhas são reais. Nunca esqueça disso. Amém? Vamos lá agora, Gênesis 35, versículo 22. Vamos ver o irmão Rubem. Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Rubem cometeu a abominação de se deitar com a esposa de seu pai, com a concubina. O que aconteceu aqui? Rubem perdeu a primogenitura, Simeão e Levi também. E o cetro foi cair aonde? Em Judá. Qual é um dos nomes de Jesus? O leão da tribo de Judá. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos voltar a Êxodo capítulo 7. Vira algumas páginas aí. E como eu costumo brincar com os irmãos, vamos começar nossa pregação. Né, Luan? Vamos lá. Não, na verdade, Gênesis 6, versículo 28, perdão. Êxodo 6, 28, perdão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo, eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor, eis que sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel na sua terra. O que acontece? Moisés sempre com a mesma conversa. Eu não sei falar, sou pesado de língua. Só que aí Deus fala, olha, você vai ser por Deus. Aqui o que acontece, a palavra é Elohim. Elohim é um dos nomes de Deus, mas essa palavra pode ter vários significados, como até líder. Tanto é que você vê ali na tradução que Deus está com D minúsculo. Foi a melhor tradução que a versão em português encontrou. Mas o que Deus está falando aqui? Moisés, eu vou falar para você tudo o que tem que fazer. E você vai falar para Arão, e Arão vai ser o profeta. Simples assim, nada mais. Entendeu? E aí, depois de Deus orientar Moisés, olha o que ele fala. Versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Até aqui, veja que interessante. Aqui essa passagem, primeira informação,
ela diz que Deus vai atuar com mão forte. O Todo-Poderoso. Como? Com juízos. Juízos sobre quem? Sobre a maior máquina de guerra da região. Sobre a maior potência da região. Por que que Deus vai fazer isso? Porque Ele quer tornar o nome dele conhecido. Nossa, pastor, mas quer dizer que o Deus do Antigo Testamento queria ser glorificado? Sim. E nós, no Novo Testamento, fomos salvos por um motivo, para glorificar o nome de Deus, através de nossas boas obras. Não mudou nada. Você não foi salvo para ter casa na praia, para ter mansão, carro bom. Deus pode dar porque Ele é bom, e se Ele vai dar, Ele é que escolhe. Mas nós fomos salvos apenas por um motivo, as boas obras em Cristo, mais nada. Isso deixa, no mundo egoísta do século XXI, muita gente triste. E é o tipo de palavra que não enche igreja. Porque as pessoas transformaram Deus em banco. E vão para a igreja para fazer negócios com Deus. Em vez de ir para a igreja porque amam o Criador do universo, o autor da vida. O qual nós vamos passar a eternidade com Ele. Um Deus maravilhoso. Agora, olha que interessante. Nessa passagem, Deus fala que Ele vai endurecer o coração de Faraó. E aqui tem uma coisa importante. No livro do Êxodo, por 6 vezes Deus fala que Ele iria endurecer o coração de Faraó. 6 vezes. Mas por 6 vezes Deus também fala que Faraó endureceria seu coração. 6-6. Mostrando que, novamente, soberania de Deus, endurecerei o coração de Faraó. Responsabilidade humana, e Faraó endureceu seu coração. Irmãos, o escritor bíblico não está preocupado. Ele simplesmente nos relata que Faraó é responsável porque endureceu seu coração, e Faraó só fez isso porque era vontade de Deus. Por quê? Porque Deus queria trazer juízo ao Egito. Por que que Deus queria trazer juízo ao Egito? Porque o Egito era um povo idólatra. Irmãos, 80 anos antes desse fato, o faraó do Egito estava assassinando bebês hebreus afogados no rio. Você não faz isso nem com um cachorro. Imagina com o ser humano. Agora imagina o seguinte. Um ser humano que é povo de Deus. Se fosse seus filhos, o que você faria? Pastor, eu oraria pela intercessão. Que bom, você é muito espiritual. Porque se faz alguma coisa para o filho meu, eu nem sei o que eu faço. Entendeu? Nós temos que entender os motivos da Bíblia. Qual a segurança de ação? Deus é bom, Deus é justo. Deus é amor. Só que é tudo junto. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que traz juízo. O mesmo Deus que é bom é o mesmo Deus que é vingador do pecado. É assim que a Bíblia nos apresenta. Qualquer coisa fora disso não é o Deus da Bíblia. Você criou um Deus na sua mente e esse Deus é um ídolo. E você está adorando um ídolo. Muito cuidado, tem muita gente que adora ídolo. Hoje você chega na igreja, quando você fala, Deus trouxe juízo. O cara fala, não, mas esse não é o Deus que eu acredito. Então você não está acreditando no Deus da Bíblia. Você criou um ídolo. Então cuidado. Amém? Vamos avançar, versículo 6. 6? Sim, 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos. E Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo, quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança adiante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão
foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Veja que interessante, irmãos. Deus coloca sempre sua reputação à prova, falando o que vai acontecer no futuro, sem erro. E ele prevê que Faraó ia pedir um milagre. E aí, olha que interessante, foi dado a Arão o mesmo poder que foi dado a Moisés. Lembra que lá no deserto, na sarça ardente, Moisés pegou o cajado, jogou, virou cobra, a cobra saiu correndo atrás dele, e Deus manda pegar de volta. Outro dia eu estava vendo um teólogo dizendo que ele achava que isso aqui era uma cobra-rei do deserto. Irmãos, a cobra-rei, ela só não é uma encrenca de duas pernas porque ela não tem perna. Mas pensa num bicho tenebroso. E aí o que a Bíblia fala? Quando eles compareceram diante de Faraó, Arão jogou a vara no chão e virou serpente. Por quê? Para mostrar que era Deus. Esse é o motivo. Os sinais, eles têm essa motivação quando eles acontecem. E olha que impressionante. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Versículo 12. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Olha que interessante, o versículo 13 não diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Fala que o coração de Faraó se endureceu, percebeu? Primeira citação, Deus endureceu. Primeira citação, Faraó endureceu. Agora aqui, irmãos, nós temos uma das passagens mais espetaculares. Isso daqui é um pequeno manual de demonologia. O que acontece? Muitos dos falsos milagres que nós vemos por aí, muita coisa é fruto de magia, é truque, são charlatões, aquilo não acontece. Agora veja, textos como esse me mostram que o diabo e suas hostes satânicas também têm poder. Por quê? Porque a Bíblia vai narrar que eles usaram artes mágicas. E olha o feito que eles fizeram aqui. Eles pegaram um pedaço de madeira, que nem esse aqui, ó, desse púlpito, e transformaram num ser vivo. Pastor, como que eu sei que não foi truque? Porque o truque é ilusionismo. O truque é ilusionismo. O truque é falso. Como que eu sei pelo texto que não foi um truque? Simples, o próprio texto responde. A vara de Arão comeu as outras cobras. Eu não tenho como comer o truque. Você já viu uma cobra comendo a outra? É um negócio bem bizarro. Entendeu? E olha que interessante, uma serpente comeu todas as outras. Então, primeiro ensinamento aqui, cuidado com milagres, cuidado com sinais. Você só pode considerar sinais como vindos de Deus quando a palavra de Deus é pregada, quando o evangelho é pregado. Porque muita gente entra no engano por causa de sinais e acaba seguindo falsos profetas. Então, cuidado, o padrão é esse. Jesus Cristo está sendo anunciado como o único Senhor e Salvador? Sim. Então, aquele milagre pode ser um milagre de Deus. Entenderam? Cuidado. Muita gente cai no engano. Outra coisa que mostra, sinais e milagres não tem poder para salvar. E é o que nós vamos ver em todo o livro do Êxodo.
Deus vai moer a terra. E Faraó não vai se converter. Vai perder filho, vai perder propriedade, vai perder tudo. E não vai se converter. Isso é importante por quê? Porque às vezes a gente acha que se a pessoa visse um sinal, ela ia ser salva. Não, irmãos, salvação é milagre. Único e exclusivo da obra do Espírito Santo. Nós estávamos mortos. Deus nos vivificou. E nos resgatou. É assim que funciona. Amém? Vamos avançar. Versículo 14. Espera lá. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido. Recusa deixar ir o povo. Olha que interessante a afirmação de Deus. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. A partir daqui, os encontros de Moisés e Arão com Faraó não vão mais acontecer no palácio. O que nos mostra que provavelmente foi proibida a entrada deles. Todos os encontros vão acontecer fora. O que está acontecendo aqui? O Faraó, logo cedo, saía para um banho ritualístico no Rio Nilo. O Rio Nilo representava um deus. Nessa saída de banho, Moisés e Arão ousadamente se apresentam diante de Faraó. Eles podiam ser mortos pela guarda de Faraó. Isso aqui é depender de Deus, né? E aí, Moisés fala: olha, você não está deixando o meu povo ir. E a narrativa vai continuar. Versículo 17. Espera lá, estou pegando toda hora a passagem errada. E assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com essa vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. O que vai acontecer aqui? Deus vai transformar a água em sangue. Não só isso, vai matar todos os peixes. O sustento do Egito, boa parte dele, da proteína, vinha dos peixes do Rio Nilo. Quando você vê o Egito é um desertão. E quando você chega nessa região aqui, você vê bem claro o Rio Nilo. Dos lados do Rio Nilo tem vegetação. Afastou do Rio Nilo, não tem mais nada. Só que eu tenho que entender o seguinte: o rio representava um deus. O deus Haket, um dos principais deuses do Egito. E a coisa tão séria que não era uma água ficar vermelha, virava sangue, porque matou os peixes, não tinha oxigênio para o peixe respirar. E cheirou mal. Olha o que aconteceu. Versículo 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Feito, estendeu a vara, instantaneamente virou tudo em sangue. Irmãos, essa história de virar sangue tem que ter cautela. Semana passada, as águas do mar da Galileia ficaram vermelhas como sangue.
Aí a turma já começa, o Apocalipse, não sei o que, cuidado, era uma alga. Entendeu? No meu interior é uma opinião pessoal, não é Bíblia. Eu creio que quando for sinal apocalíptico, a igreja, quem tem vida com Deus, vai saber. Vai testificar. Como Deus vai fazer, não sei, eu não sou Deus. Mas Deus é especialista em ser Deus, então ele sabe como vai mostrar. A água virou sangue, morreu tudo. Agora, olha que impressionante. Versículo 22. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisso pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Primeira coisa que eu noto aqui, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque sem água ninguém vive. O ser humano ficar 3 dias sem água, corre risco de vida. Eles tiveram uma estratégia de cavar poços e tirar água. Irmãos, isso é misericórdia de Deus em meio ao juízo. Agora, o mais impressionante é que os magos tiveram poder de também transformar água em sangue. Agora, como eles devem ter feito isso? Pegaram uma água boa, trouxeram para Faraó, porque a do rio já estava contaminada, virado sangue. A dos poços já estava virado sangue, não tinha mais água para transformar. E aí transformaram aquela água em sangue. Faraó, quando olhou aquilo lá, falou, é truque. Mas veja que interessante, como você precisa tomar cuidado. Eles não tiveram o poder de reverter. Que nem no primeiro sinal. No primeiro sinal virou serpente. Se eles tivessem poder maior, a serpente deles tinha comido a de Arão. Mas a serpente de Arão comeu todas. Aqui é a mesma coisa. Então a única coisa que eles conseguiram, na verdade, foi imitar o sinal, piorando o problema. E aqui está começando a enorme batalha, onde Deus vai humilhar o Egito. O nome de Deus vai se tornar conhecido em toda a terra. O povo de Israel, que outrora era escravo, vai ser liberto daquele jugo e vai passar a conhecer o Deus de Israel. Vai receber as promessas feitas 400 anos antes a Abraão, a Isaac e a Jacó. No final de todo esse processo, eles vão receber uma terra que mana leite e mel. Mais à frente nesse processo, ao mover de Deus, uma virgem vai conceber. Uma virgem desse povo. E ela vai conceber nada mais, nada menos que o Deus encarnado. Jesus Cristo. O autor e consumador da fé. Esse mesmo Jesus Cristo um dia vai voltar para nos buscar. E nós estaremos para sempre com Ele. É o mesmo Deus. Os sinais que nós vamos ver, Deus pode fazer a hora que Ele quiser. Deus não mudou. A grande questão é o que Deus quer fazer. Muitas vezes nós não vamos compreender os caminhos de Deus. Por exemplo, aqui, Deus podia fazer o seguinte, mandava uma peste, morria todos os egípcios, não precisava nem sair da terra. Dava um terremoto, derrubava todos os ídolos, e era só ficar na terra. Deus tem poder para isso? Mas não, Deus tinha um plano, Deus tinha um caminho, Deus tinha promessas, e Ele sabe exatamente tudo o que está fazendo. Passagens como essa nos dão confiança e nos dão força para vencer todos os problemas da nossa vida, apegados com Deus e confiados no seu poder. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.